Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol castigava o cerrado em tons de fogo quando montei no cavalo branco pela manhã. O ar tremia sobre o asfalto quente da estrada que cortava minha propriedade, e o cheiro de poeira subia como um véu pesado entre os pastos secos. 27 anos morando sozinho nesta fazenda em Goiás. 27 anos de silêncio que pesa mais que o calor do meio-dia. Eu não esperava que aquele fosse o dia em que tudo mudaria. O cavalo avançava devagar pela estrada de terra, estreita e quase esquecida pelos mapas. Eu conhecia cada pedra, cada buraco, cada curva daquele caminho. Era minha rota até a cidade pequena, onde comprava mantimentos uma vez por mês. Sempre sozinho, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma lista de coisas básicas: arroz, feijão, café, óleo, sabão. De repente, o silêncio tomou conta do ambiente. Nem cigarras, nem pássaros. Apenas o ranger da sela e o vento seco atravessando o capim dourado. Meu coração apertou no peito. 52 anos no campo ensinam um homem a reconhecer quando algo está errado. O cavalo relinchou inquieto. Foi então que percebi as marcas no chão. Movimentos que ondulavam de maneira estranha na poeira vermelha. Puxei as rédeas. Parei. O sangue gelou nas veias. À frente, dezenas de serpentes se entrelaçavam num círculo vivo e pulsante, como se guardassem algo. Jararacas, cascavéis, corais, todas agitadas, mas contidas, formando uma barreira que fazia o ar parecer ainda mais pesado. O cavalo tentou recuar, mas algo me mantinha ali, grudado naquela visão impossível. No centro do círculo, uma jovem jazia caída, suja, roupas rasgadas, corpo marcado por feridas e arranhões. A barriga arredondada revelava que carregava uma criança. O contraste entre a fragilidade dela e o terror das serpentes fazia a cena parecer coisa de pesadelo. Mas eu estava acordado, bem acordado. Respirei fundo, o cheiro da terra seca misturado com algo que não conseguia identificar. Medo, talvez, ou desespero. Eu tinha duas escolhas: fugir e carregar o peso da covardia para sempre, ou ficar e arriscar a própria vida por uma desconhecida. 27 anos de solidão me ensinaram que a vida raramente oferece escolhas fáceis. Desmontei devagar. O som seco da bota ecoou mais alto do que deveria no silêncio mortal que havia se instalado no cerrado. As serpentes se moveram em uníssono, mas não atacaram. Pelo contrário, abriram lentamente um corredor, como se me testassem, como guardiãs conscientes de que aquele momento era sobre algo maior que o medo. Aproximei-me dela, ajoelhei, vi os pulsos marcados por cordas, as lágrimas secas no rosto magro, a respiração fraca, mas presente. Aquilo não era acaso. Aquela vida tinha sido condenada por mãos humanas. A pele dela estava fria demais para o calor escaldante do dia. Meu coração disparou quando entendi que talvez fosse tarde demais. Mas quando a toquei, ela gemeu baixinho. Estava viva. Carreguei-a nos braços com cuidado, sentindo o peso leve demais para quem trazia outra vida dentro de si. As serpentes se afastaram mais uma vez, formando um corredor silencioso, até onde meu cavalo esperava, agora imóvel, como se também reconhecesse o milagre acontecendo diante dos olhos. Cada passo parecia uma travessia. Não era apenas o corpo da jovem que estava sendo resgatado. Era algo em mim que havia morrido há muito tempo e que agora, inexplicavelmente, voltava à vida. O cerrado, as serpentes, aquele silêncio, tudo conspirava para um encontro que mudaria destinos. Ao virar as costas para aquele círculo de escamas que se dissolvia no mato seco, uma certeza me tomou por completo. Nada em minha vida seria igual dali em diante. Aquela jovem grávida,
abandonada entre serpentes na estrada mais solitária do mundo, não era apenas alguém a ser salvo. Era também a prova de que, mesmo nas terras mais áridas, a vida ainda podia oferecer uma segunda chance. A caminhonete velha bufava pela estrada de terra, levantando uma nuvem vermelha que grudava na garganta. Eu dirigia com uma mão só, a outra segurando a jovem contra meu peito. Ela estava desacordada, mas respirava. O calor do corpo dela era fraco, como uma brasa que está quase se apagando. Meus dedos tremiam no volante. Fazia tanto tempo que não tocava em outro ser humano que havia esquecido como é quente a pele de uma pessoa, como é frágil, como é real. 20 minutos até a cidade. 20 minutos que pareciam 20 anos. O motor da caminhonete começou a fazer um barulho estranho na subida da serra. Não agora, murmurei entre os dentes. Pelo amor de Deus, não agora. O radiador estava fervendo, mas eu não podia parar. Não com ela naquele estado. Quando finalmente avistei as primeiras casas de São João da Mata, senti um alívio que há tempos não conhecia. A cidade era pequena, dessas que cabem numa folha de papel. 3.000 habitantes, uma praça no centro, uma igreja, um posto de saúde e alguns comércios espalhados pela rua principal. Era meio-dia. O sol estava a pino e as ruas estavam cheias de gente correndo atrás da vida. Homens de chapéu carregando sacos de ração. Mulheres com sacolas voltando do mercado. Crianças brincando na calçada da escola. Parei a caminhonete em frente ao posto de saúde com um solavanco. O motor morreu com um suspiro cansado. Peguei a jovem no colo e desci. Ela era leve como uma boneca de pano. Foi então que vi. Ninguém olhava. Ninguém se importava. Eu estava ali, no meio da rua, carregando uma menina desacordada, claramente ferida, visivelmente precisando de ajuda, e as pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível, como se ela fosse invisível. Um homem de terno passou ao meu lado falando ao celular sobre o preço do gado. Uma mulher arrastou a filha pequena para longe, sussurrando algo sobre não mexer com essas coisas. 2 rapazes de moto pararam, olharam por alguns segundos e aceleraram, rindo de alguma coisa que não ouvi. A cidade seguia acelerada. A vida seguia em frente, e ali, nos meus braços, uma criança-mulher lutava entre a vida e a morte. Entrei no posto de saúde pisando duro. A recepcionista, uma senhora de óculos grossos, levantou os olhos preguiçosos da revista. "O que houve?" perguntou sem pressa. "Achei ela na estrada. Está ferida. Grávida." Minha voz saiu mais grossa que o normal. "Tem documento?" "Como assim documento?" "RG, CPF, cartão do SUS. Sem documento não posso atender." Senti o sangue subir a cabeça. "A menina está morrendo e a senhora me fala de documento?" "São as normas, senhor. Não posso fazer nada." Foi quando ela mexeu. A jovem abriu os olhos devagar, como quem acorda de um pesadelo muito longo. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cheios de uma dor que eu não sabia que existia no mundo. "Com licença", disse ela, com uma voz fina como vidro. O senhor tem um pedaço de pão?" A pergunta me acertou como um soco no peito. Aquela criança, depois de tudo que havia passado, depois de ter sido largada para morrer na estrada, a primeira coisa que pedia era um pedaço de pão. "Tenho", respondi, mesmo não tendo. "Vou buscar." "Sai dali carregando-a de novo." A recepcionista gritou alguma coisa sobre responsabilidade e procedimentos, mas eu não escutei, ou não quis escutar. Na rua, a vida continuava igual. O padeiro estava fechando a porta da padaria para o almoço. Bati no vidro. "Já fechei", gritou ele de dentro. "É urgente, preciso de pão." "Volte às 2. Bati de novo mais forte. "A menina está passando mal. Só um pedaço de pão, pelo amor de Deus." O homem veio até a porta, olhou para a jovem nos meus braços, suspirou e abriu. Pegou um pão francês da bandeja e me estendeu. "Quanto é?" "Deixa pra lá", disse ele olhando para ela com uma expressão que não consegui decifrar.
Só não me envolva em confusão. Confusão. Como se salvar uma vida fosse confusão. Voltei para a caminhonete. Ela estava acordada agora, olhando para o céu azul sem nuvens, com uma expressão perdida. Quebrei um pedaço do pão e ofereci. Ela comeu devagar, mastigando com cuidado, como quem não quer desperdiçar nenhum farelo. Lágrimas desceram pelo rosto sujo. Obrigada, sussurrou. Como você se chama? Perguntei. Ana. Ana o quê? Só Ana. Ficamos alguns minutos em silêncio. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que não conversava com alguém que tinha esquecido como começar. Quantos anos você tem, Ana? 17. Acho. 17 anos. A idade que minha filha teria hoje, se tivesse sobrevivido. E o bebê? Ela pôs a mão na barriga. 6 meses, disse a parteira. Onde você mora? Não moro em lugar nenhum. A resposta veio tão simples, tão natural, que demorei alguns segundos para entender o que ela havia dito. Não morava em lugar nenhum. Como uma pessoa não mora em lugar nenhum? Seus pais? Não tenho. Parentes? Não conheço nenhum. Cada resposta era como uma pedra caindo no poço fundo do meu peito. Aquela menina estava completamente sozinha no mundo. Sozinha e grávida. Sozinha, grávida e ferida. Quem fez isso com você? Perguntei, apontando para as marcas nos pulsos. Ela desviou o olhar. Gente ruim. Que gente? Gente que não gosta quando a gente não faz o que eles querem. Não precisei perguntar mais nada. Entendi tudo e senti uma raiva que não sentia há anos queimando no meu peito como ferro em brasa. O sol estava começando a declinar quando tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Vem comigo, disse. Para onde? Para casa. Para minha casa. Ela me olhou como se eu fosse louco. O senhor não me conhece. Você também não me conhece. Mas às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente precisa confiar. Ana ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as pessoas que passavam apressadas na rua, cada uma cuidando da própria vida, cada uma fingindo não ver o que estava bem na frente dos olhos. Como é seu nome? Ela perguntou. João. João Batista. João Batista. Ela repetiu meu nome como se estivesse testando o sabor dele na boca. Está bem, João Batista, eu vou com você. A caminhonete demorou para pegar, mas pegou. Saímos da cidade devagar, deixando para trás o posto de saúde, a padaria, a indiferença das pessoas que seguiam suas vidas aceleradas sem olhar para o lado. No retrovisor, vi São João da Mata ficando pequena até desaparecer completamente. À nossa frente, a estrada de terra se estendia como uma promessa incerta, mas pela primeira vez em 27 anos, eu não estava sozinho no caminho de volta para casa. Ana dormiu durante quase toda a viagem, a cabeça encostada no vidro da janela. De vez em quando, ela gemia baixinho, como quem sonha com coisas ruins. Eu diminuía a velocidade para não balançar muito e ficava ouvindo a respiração dela, tão diferente do silêncio que conhecia. Quando chegamos à fazenda, o sol já estava se pondo atrás dos morros, pintando o céu de laranja e vermelho. As cigarras começaram seu coro noturno. Ana acordou e olhou pela janela. É aqui que você mora? É aqui que nós moramos, corrigi. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, desconfiado, mas real. E eu soube naquele momento que minha vida de solidão havia chegado ao fim. Mostra a jovem tentando conseguir um pedaço de pão enquanto a cidade segue acelerada. Capítulo 1. O silêncio da terra. O sol castigava o cerrado em tons de fogo quando montei no cavalo branco pela manhã. O ar tremia sobre o asfalto quente da estrada que cortava minha propriedade, e o cheiro de poeira subia como um véu pesado entre os pastos secos. 27 anos morando sozinho nesta fazenda em Goiás. 27 anos de silêncio que pesa mais que o calor do meio-dia. Eu não esperava que aquele fosse o dia em que tudo mudaria.
O cavalo avançava devagar pela estrada de terra, estreita e quase esquecida pelos mapas. Eu conhecia cada pedra, cada buraco, cada curva daquele caminho. Era minha rota até a cidade pequena, onde comprava mantimentos uma vez por mês. Sempre sozinho, sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma lista de coisas básicas: arroz, feijão, café, óleo, sabão. De repente, o silêncio tomou conta do ambiente. Nem cigarras, nem pássaros. Apenas o ranger da sela e o vento seco atravessando o capim dourado. Meu coração apertou no peito. 52 anos no campo ensinam um homem a reconhecer quando algo está errado. O cavalo relinchou, inquieto. Foi então que percebi as marcas no chão. Movimentos que ondulavam de maneira estranha na poeira vermelha. Puxei as rédeas. Parei. O sangue gelou nas veias. À frente, dezenas de serpentes se entrelaçavam num círculo vivo e pulsante, como se guardassem algo. Jararacas, cascavéis, corais, todas agitadas, mas contidas, formando uma barreira que fazia o ar parecer ainda mais pesado. O cavalo tentou recuar, mas algo me mantinha ali, grudado naquela visão impossível. No centro do círculo, uma jovem jazia caída, suja, roupas rasgadas, corpo marcado por feridas e arranhões. A barriga arredondada revelava que carregava uma criança. O contraste entre a fragilidade dela e o terror das serpentes fazia a cena parecer coisa de pesadelo. Mas eu estava acordado, bem acordado. Respirei fundo. O cheiro da terra seca misturado com algo que não conseguia identificar. Medo, talvez, ou desespero. Eu tinha duas escolhas: fugir e carregar o peso da covardia para sempre, ou ficar e arriscar a própria vida por uma desconhecida. 27 anos de solidão me ensinaram que a vida raramente oferece escolhas fáceis. Desmontei devagar. O som seco da bota ecoou mais alto do que deveria no silêncio mortal que havia se instalado no cerrado. As serpentes se moveram em uníssono, mas não atacaram. Pelo contrário, abriram lentamente um corredor, como se me testassem, como guardiãs conscientes de que aquele momento era sobre algo maior que o medo. Aproximei-me dela, ajoelhei, vi os pulsos marcados por cordas, as lágrimas secas no rosto magro, a respiração fraca, mas presente. Aquilo não era acaso. Aquela vida tinha sido condenada por mãos humanas. A pele dela estava fria demais para o calor escaldante do dia. Meu coração disparou quando entendi que talvez fosse tarde demais. Mas quando a toquei, ela gemeu baixinho. Estava viva. Carreguei-a nos braços com cuidado, sentindo o peso leve demais para quem trazia outra vida dentro de si. As serpentes se afastaram mais uma vez, formando um corredor silencioso, até onde meu cavalo esperava, agora imóvel, como se também reconhecesse o milagre acontecendo diante dos olhos. Cada passo parecia uma travessia. Não era apenas o corpo da jovem que estava sendo resgatado. Era algo em mim que havia morrido há muito tempo e que agora, inexplicavelmente, voltava à vida. O cerrado, as serpentes, aquele silêncio, tudo conspirava para um encontro que mudaria destinos. Ao virar as costas para aquele círculo de escamas que se dissolvia no mato seco, uma certeza me tomou por completo. Nada em minha vida seria igual dali em diante. Aquela jovem grávida, abandonada entre serpentes na estrada mais solitária do mundo, não era apenas alguém a ser salvo. Era também a prova de que, mesmo nas terras mais áridas, a vida ainda podia oferecer uma segunda chance. Capítulo 2. O encontro. A caminhonete velha bufava pela estrada de terra, levantando uma nuvem vermelha que grudava na garganta. Eu dirigia com uma mão só, a outra segurando a jovem contra meu peito. Ela estava desacordada, mas respirava. O calor do corpo dela era fraco, como uma brasa que está quase se apagando. Meus dedos tremiam no volante. Fazia tanto tempo que não tocava em outro ser humano que havia esquecido como é quente a pele de uma pessoa, como é frágil, como é real. 20 minutos até a cidade.
20 minutos que pareciam 20 anos. O motor da caminhonete começou a fazer um barulho estranho na subida da serra. Não agora, murmurei entre os dentes. Pelo amor de Deus, não agora. O radiador estava fervendo, mas eu não podia parar. Não com ela naquele estado. Quando finalmente avistei as primeiras casas de São João da Mata, senti um alívio que há tempos não conhecia. A cidade era pequena, dessas que cabem numa folha de papel. 3.000 habitantes, uma praça no centro, uma igreja, um posto de saúde e alguns comércios espalhados pela rua principal. Era meio-dia. O sol estava a pino e as ruas estavam cheias de gente correndo atrás da vida. Homens de chapéu carregando sacos de ração, mulheres com sacolas voltando do mercado, crianças brincando na calçada da escola. Parei a caminhonete em frente ao posto de saúde com um solavanco. O motor morreu com um suspiro cansado. Peguei a jovem no colo e desci. Ela era leve como uma boneca de pano. Foi então que vi. Ninguém olhava, ninguém se importava. Eu estava ali no meio da rua, carregando uma menina desacordada, claramente ferida, visivelmente precisando de ajuda, e as pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível, como se ela fosse invisível. Um homem de terno passou ao meu lado, falando ao celular sobre o preço do gado. Uma mulher arrastou a filha pequena para longe, sussurrando algo sobre não mexer com essas coisas. 2 rapazes de moto pararam, olharam por alguns segundos e aceleraram, rindo de alguma coisa que não ouvi. A cidade seguia acelerada. A vida seguia em frente. E ali, nos meus braços, uma criança-mulher lutava entre a vida e a morte. Entrei no posto de saúde pisando duro. A recepcionista, uma senhora de óculos grossos, levantou os olhos preguiçosos da revista. "O que houve?" perguntou sem pressa. "Achei ela na estrada. Está ferida, grávida." Minha voz saiu mais grossa que o normal. "Tem documento?" "Como assim documento? RG, CPF, cartão do SUS. Sem documento não posso atender." Senti o sangue subir a cabeça. "A menina está morrendo e a senhora me fala de documento?" "São as normas, senhor. Não posso fazer nada." Foi quando ela mexeu. A jovem abriu os olhos devagar, como quem acorda de um pesadelo muito longo. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cheios de uma dor que eu não sabia que existia no mundo. "Com licença", disse ela, com uma voz fina como vidro. O senhor tem um pedaço de pão?" A pergunta me acertou como um soco no peito. Aquela criança, depois de tudo que havia passado, depois de ter sido largada para morrer na estrada, a primeira coisa que pedia era um pedaço de pão. "Tenho", respondi, mesmo não tendo. "Vou buscar." "Sai dali carregando-a de novo." A recepcionista gritou alguma coisa sobre responsabilidade e procedimentos, mas eu não escutei. Ou não quis escutar. Na rua, a vida continuava igual. O padeiro estava fechando a porta da padaria para o almoço. Bati no vidro. "Já fechei", gritou ele de dentro. "É urgente, preciso de pão." "Volte às 2. Bati de novo, mais forte. "A menina está passando mal. Só um pedaço de pão, pelo amor de Deus." O homem veio até a porta, olhou para a jovem nos meus braços, suspirou e abriu. Pegou um pão francês da bandeja e me estendeu. "Quanto é?" "Deixa pra lá", disse ele, olhando para ela com uma expressão que não consegui decifrar. "Só não me envolva em confusão." Confusão, como se salvar uma vida fosse confusão. Voltei para a caminhonete. Ela estava acordada agora, olhando para o céu azul sem nuvens, com uma expressão perdida. Quebrei um pedaço do pão e ofereci. Ela comeu devagar, mastigando com cuidado, como quem não quer desperdiçar nenhum farelo. Lágrimas desceram pelo rosto sujo. "Obrigada", sussurrou. "Como você se chama?" perguntei. "Ana." "Ana o quê?" "Só Ana." Ficamos alguns minutos em silêncio. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que não conversava com alguém que tinha esquecido como começar. "Quantos anos você tem, Ana?" 17, acho. 17 anos.
a idade que minha filha teria hoje se tivesse sobrevivido. E o bebê? Ela pôs a mão na barriga. 6 meses, disse a parteira. Onde você mora? Não moro em lugar nenhum. A resposta veio tão simples, tão natural, que demorei alguns segundos para entender o que ela havia dito. Não morava em lugar nenhum, como uma pessoa não mora em lugar nenhum. Seus pais? Não tenho. Parentes? Não conheço nenhum. Cada resposta era como uma pedra caindo no poço fundo do meu peito. Aquela menina estava completamente sozinha no mundo. Sozinha e grávida. Sozinha, grávida e ferida. Quem fez isso com você? Perguntei, apontando para as marcas nos pulsos. Ela desviou o olhar. Gente ruim. Que gente? Gente que não gosta quando a gente não faz o que eles querem. Não precisei perguntar mais nada. Entendi tudo e senti uma raiva que não sentia há anos queimando no meu peito como ferro em brasa. O sol estava começando a declinar quando tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Vem comigo, disse. Para onde? Para casa, para minha casa. Ela me olhou como se eu fosse louco. O senhor não me conhece. Você também não me conhece. Mas às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente precisa confiar. Ana ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as pessoas que passavam apressadas na rua, cada uma cuidando da própria vida, cada uma fingindo não ver o que estava bem na frente dos olhos. Como é seu nome? Ela perguntou. João. João Batista. João Batista. Ela repetiu meu nome como se estivesse testando o sabor dele na boca. Está bem, João Batista. Eu vou com você. A caminhonete demorou para pegar, mas pegou. Saímos da cidade devagar, deixando para trás o posto de saúde, a padaria, a indiferença das pessoas que seguiam suas vidas aceleradas sem olhar para o lado. No retrovisor, vi São João da Mata ficando pequena até desaparecer completamente. À nossa frente, a estrada de terra se estendia como uma promessa incerta. Mas pela primeira vez em 27 anos, eu não estava sozinho no caminho de volta para casa. Ana dormiu durante quase toda a viagem, a cabeça encostada no vidro da janela. De vez em quando, ela gemia baixinho, como quem sonha com coisas ruins. Eu diminuía a velocidade para não balançar muito e ficava ouvindo a respiração dela, tão diferente do silêncio que conhecia. Quando chegamos à fazenda, o sol já estava se pondo atrás dos morros, pintando o céu de laranja e vermelho. As cigarras começaram seu coro noturno. Ana acordou e olhou pela janela. É aqui que você mora? É aqui que nós moramos, corrigi. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, desconfiado, mas real. E eu soube naquele momento que minha vida de solidão havia chegado ao fim. Capítulo 3. Primeiro vínculo. Os 3 primeiros dias foram os mais estranhos da minha vida. Ana dormia no quarto de hóspedes, aquele que eu havia preparado anos atrás para visitas que nunca vieram. Eu havia tirado a poeira dos móveis, trocado os lençóis, colocado uma jarra d'água na mesinha de cabeceira. Pequenos gestos que há tanto tempo não fazia que meus dedos pareciam ter esquecido como se movimentar com delicadeza. Ela mal falava, comia pouco. Passava horas olhando pela janela para o pasto onde o gado se movia devagar sob o sol. Às vezes, eu a encontrava conversando baixinho com a barriga, as mãos fazendo movimentos circulares sobre o vestido que eu havia pedido emprestado para Dona Rosa, minha vizinha mais próxima, que morava a 10 quilômetros dali. Como ela está? Dona Rosa havia perguntado quando fui buscar roupas femininas, olhando para mim com aquela curiosidade que só as mulheres mais velhas conseguem disfarçar mal. Melhor, respondi, sem dar detalhes. Em São João da Mata, notícia voa mais rápido que urubu em carcaça fresca, e eu não queria que o passado de Ana a alcançasse antes que ela estivesse pronta para enfrentá-lo. Na manhã do 4º dia, acordei com um cheiro diferente na casa. Cheiro de comida de verdade, não apenas do café preto e do pão duro que eu estava acostumado a engolir no café da manhã.
Desci para a cozinha e encontrei Ana mexendo uma panela no fogão, o cabelo preso num rabo de cavalo desajeitado. "Bom dia", disse ela sem se virar. "Bom dia." Fiquei parado na porta sem saber se devia entrar ou sair. "Você não precisava..." "Eu sei." Ela se virou para mim e pela primeira vez vi um brilho diferente nos olhos castanhos. "Mas eu queria. Faz tempo que não cozinho para alguém." "Faz tempo que ninguém cozinha para mim", confessei. Ela sorriu. O segundo sorriso que eu via desde que a conheci. "Então, nós dois estamos meio enferrujados, né?" Comemos em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado da solidão, mas o silêncio confortável de duas pessoas que estão aprendendo a dividir o mesmo espaço. O ovo frito estava perfeito. O café, forte na medida certa. O pão quentinho, com manteiga derretendo. "Ana", disse eu, limpando a boca no guardanapo, "posso te fazer uma pergunta?" Ela ficou tensa na cadeira. "Pode." "Você sabe ler?" A pergunta pareceu surpreendê-la. "Um pouco. Aprendi com uma freira, num orfanato. Mas faz tempo. Tenho uns livros velhos aqui em casa. Se você quiser..." "Quero sim." A resposta veio rápida, quase ansiosa. "Gosto de histórias." Depois do café, levei-a até a sala onde ficavam as estantes empoeiradas. Livros que minha esposa Maria havia colecionado ao longo dos anos. Romance, poesia, alguns clássicos. Ana passou os dedos pelas lombadas como quem toca algo sagrado. "Posso pegar qualquer um?" "Pode pegar todos, se quiser." Ela escolheu um livro de contos brasileiros e se acomodou na poltrona perto da janela. Por um momento, vendo-a ali com o livro no colo e a luz da manhã iluminando seu rosto, senti como se Maria estivesse de volta à casa, a mesma postura, a mesma concentração, a mesma paz que uma pessoa encontra quando se perde entre páginas e palavras. Mas Ana não era Maria, e eu precisava parar de fazer comparações que só machucavam. Saí para o trabalho matinal, verificar o gado, consertar uma cerca que havia caído com o vento, limpar o bebedouro dos cavalos. Trabalho duro que sempre me ajudara a não pensar em coisas que doíam. Mas hoje, a cada meia hora, me pegava olhando na direção da casa, imaginando se ela estava bem, se estava com fome, se não havia fugido. Quando voltei para o almoço, Ana estava na cozinha de novo. Havia preparado um ensopado de carne com batata que encheu a casa com um aroma que me trouxe lembranças de infância, da cozinha da minha mãe, de domingos em família que existiram numa vida que parecia ter acontecido com outra pessoa. "Você cozinha bem", disse eu. "Minha mãe me ensinou antes de..." Ela parou no meio da frase, mexendo o feijão na panela com mais força que o necessário. "Antes de quê?" "Antes de morrer." A voz dela ficou pequena. Eu tinha 8 anos. Depois foi só orfanato, casa de família, rua. Não perguntei mais nada. Algumas histórias a gente conta quando está pronta, não quando alguém pergunta. Comemos juntos de novo. E dessa vez, Ana falou um pouco mais. Contou que havia gostado do livro de contos, que havia lido 3 histórias pela manhã. Falou sobre o bebê que estava mexendo bastante, especialmente quando ela comia algo doce. Perguntou sobre os animais da fazenda, sobre quanto tempo eu morava ali, sobre a cidade mais próxima. Perguntas simples de uma pessoa tentando entender o lugar onde estava. No final da tarde, quando eu terminava de verificar as porteiras, ouvi o som de uma sanfona vindo da casa. Música que eu não escutava há anos. Corri até a varanda e vi Ana sentada na cadeira de balanço, tocando a sanfona velha que Maria havia ganhado do pai. "Você toca?" perguntei, subindo os degraus de madeira. "Um pouco. Aprendi na rua." Ela parou de tocar e ficou olhando para o instrumento. "Desculpa, achei ela num canto do quarto e..." "Não precisa pedir desculpa. Fazia tempo que ninguém tirava a música dela." "Era de alguém especial?" "Era da minha esposa." Ana ficou quieta por um momento, passando os dedos pelas teclas sem fazer som.
Ela morreu? Morreu faz 15 anos. E vocês tinham filhos? A pergunta veio como um murro no estômago. Tivemos uma filha. Morreu junto com a mãe no parto. Silêncio pesado caiu entre nós. Ana fechou a sanfona devagar e ficou olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr atrás dos morros. Eu sinto muito, disse ela. Faz tempo, mas ainda dói, né? Olhei para ela, surpreso com a percepção. Ainda dói. Minha mãe morreu de tuberculose. Eu me lembro do cheiro do remédio, da tosse dela durante a noite, de como ela ficou magra. Me lembro de segurar a mão dela no hospital até ela parar de respirar. Ana fez uma pausa, a voz tremendo um pouco. Também faz tempo, mas também ainda dói. Ficamos ali, os dois, cada um perdido nas próprias lembranças dolorosas. Mas havia algo diferente naquela dor compartilhada. Era como se, dividindo o peso, ele ficasse mais leve para carregar. João, ela disse depois de um tempo. Oi, obrigada por me trazer para cá, por me dar comida, roupa, teto. Não sei como vou pagar. Você não precisa pagar nada. Preciso sim. Ela pôs a mão na barriga. Nós precisamos. Não posso ser peso na vida de ninguém. Você não é peso, Ana. Você é... Parei procurando as palavras certas. Você é a primeira pessoa que conversa comigo de verdade em anos. A primeira que cozinha na minha cozinha, que toca música na minha casa, que faz este lugar parecer vivo de novo. Lágrimas apareceram nos olhos dela. Você está sendo bom demais comigo. Eu não mereço. Todo mundo merece um lugar seguro para ficar, Ana. Todo mundo. Ela começou a chorar então. Um choro baixinho, mas constante, como chuva fina que vai molhando a terra devagar. Eu fiquei sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que não consolava ninguém que havia esquecido como se faz. Estendi a mão e toquei o ombro dela levemente. Está tudo bem, disse, mesmo não sabendo se estava. Não está tudo bem, ela respondeu entre os soluços. Eu estou com medo, João. Muito medo. Medo de quê? De que eles me encontrem, de que venham atrás de mim, de que façam mal para você por me ajudar, de que meu bebê nasça e eu não saiba cuidar, de que eu seja uma mãe ruim como... Ela parou, limpando o rosto com as costas da mão. Como quem? Como a minha mãe disse que eu seria. Antes de morrer, ela disse que eu era maluca, que nunca ia conseguir cuidar de ninguém, que ia acabar mal. Sua mãe estava doente, Ana. Pessoas doentes às vezes falam coisas que não pensam de verdade. E se ela estava certa? Olhei para aquela menina mulher sentada na cadeira de balanço da minha varanda, chorando de medo do futuro, e vi tanta coisa que ela não conseguia ver em si mesma. Vi a coragem de alguém que sobreviveu à rua, vi a delicadeza de alguém que cozinha com amor, vi a força de alguém que ainda consegue tocar música depois de tudo que passou. Ela estava errada, disse eu, com a certeza que às vezes aparece do nada no peito da gente. Você vai ser uma mãe boa, Ana. Vai ser. Como você sabe, porque você pergunta se vai ser boa. Mães ruins não se preocupam com isso. Ela parou de chorar e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Esperança, talvez. Ou alívio. Você acha mesmo? Eu acho. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, não jantei sozinho. Ana havia preparado sopa de legumes e pão caseiro. Comemos conversando sobre coisas simples. O tempo, os animais, as histórias que ela havia lido durante o dia. Conversas que pessoas normais têm todos os dias, mas que para nós eram um milagre pequeno. Quando ela subiu para dormir, ficou parada no primeiro degrau da escada. João, oi, se eles vierem, se alguém vier procurar por mim, você vai me entregar? A pergunta me acertou como um tiro. Nunca. Mesmo se for perigoso para você? Mesmo assim. Ela subiu o resto da escada em silêncio. Ouvi a porta do quarto se fechando, os passos dela pelo assoalho, o ranger da cama quando ela se deitou. Fiquei na sala, olhando para a sanfona ainda aberta sobre a mesa de centro.
Maria costumava tocar nela nas noites de domingo, músicas que aprendera com o pai. A casa ficava cheia de música, de vida, de futuro. Agora Ana tocava as mesmas teclas com dedos diferentes, tirando sons diferentes, enchendo o silêncio com melodias que eu não conhecia, mas que, de alguma forma, pareciam familiares. Talvez seja assim mesmo. Talvez a música não morra com quem a toca. Talvez ela fique esperando nas cordas, nas teclas, na madeira, até que alguém novo apareça e a desperte de novo. Subi para meu quarto, mas demorei para pegar no sono. Ficava escutando os ruídos da casa, uma tábua estalando, o vento batendo na janela, o relógio marcando as horas. Mas por baixo de todos esses sons familiares, havia algo novo. A respiração de outra pessoa dormindo no quarto ao lado. Era um som quase imperceptível, mas que mudava tudo. Pela primeira vez em 15 anos, eu não estava sozinho na escuridão. O problema começou na segunda semana. Ana estava ajudando a estender roupas no varal quando parou no meio do movimento, as mãos apertando a barriga. Uma expressão de dor atravessou seu rosto. "O que foi?" perguntei, largando a cerca que estava consertando. "Nada, só uma fisgada." Mas ela estava pálida e gotas de suor apareceram na testa mesmo com a brisa fresca da manhã. "Vem sentar aqui na sombra." "Não precisa, João." Estou bem, mas não estava. Nos dias seguintes, as dores ficaram mais frequentes. Ana tentava esconder, mas eu a via fazendo careta quando pensava que eu não estava olhando. Via ela parando no meio das tarefas, respirando fundo, esperando a dor passar. Na quinta-feira de manhã, encontrei-a sentada na cozinha às 5 da madrugada, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá. Não conseguiu dormir? Consegui pouco. Ela levantou os olhos para mim e vi medo ali. Medo de verdade. "João, eu acho que tem alguma coisa errada." "Como assim errada?" "Com o bebê, as dores estão diferentes e ontem..." Ela hesitou. "Ontem saiu um pouco de sangue. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés." "Por que você não me contou ontem?" "Porque eu tinha esperança que passasse sozinho." "Ana, a gente precisa ir para o hospital. Agora." "Não." A resposta veio rápida, assustada. "Não posso ir para o hospital. Eles vão fazer perguntas, vão querer documentos, vão te ajudar." "Você não entende." Ela se levantou da cadeira, agitada. "Tem gente me procurando, João. Gente que não vai desistir. Se eu aparecer no hospital, eles vão saber onde estou." "Que gente, Ana? Você nunca me contou direito." Ela ficou em silêncio por um tempo longo, olhando pela janela para o pasto, onde a névoa da manhã ainda cobria a grama. Quando finalmente falou, a voz estava pequena, distante. "O pai do bebê e os amigos dele. E eles são gente poderosa. Gente que tem dinheiro, que conhece pessoas importantes, que faz o que quer e nunca paga pelo que faz." Ana se virou para mim e nos olhos dela vi uma escuridão que me fez o sangue gelar. "João, eles me mantiveram presa por 6 meses, numa casa no meio do nada. Me bateram, me forçaram, fizeram coisas que eu nem consigo falar. Meu Deus! Quando descobri que estava grávida, eles ficaram furiosos. Não era para acontecer. Eles me deram remédios para acabar com o bebê. Mas não funcionou, o bebê resistiu." Ela pôs as mãos na barriga, num gesto protetor. "Aí eles decidiram me matar. Me amarraram, me levaram para aquela estrada, me largaram lá esperando que eu morresse devagar. Mas você apareceu." A história caiu sobre mim como uma pancada. Senti raiva, uma raiva antiga e profunda que eu não sentia desde que Maria morreu. Raiva de saber que existem pessoas capazes de tanta crueldade. "Por que você não contou isso antes?" "Porque eu tinha medo que você mudasse de ideia, que decidisse que não vale a pena se meter em confusão por minha causa." "Ana..." Segurei os ombros dela, olhando bem nos olhos.
Nada que você me contasse ia mudar minha decisão de te ajudar. Nada. Ela começou a chorar. Mas agora você sabe. E agora você vai ter que escolher entre me ajudar e se proteger. Eu já escolhi. Não escolheu não, porque você ainda não viu do que eles são capazes. Como se o universo estivesse ouvindo nossa conversa, foi naquele momento que escutamos o som de carros se aproximando pela estrada de terra. Motores potentes, mais de um veículo. Ana ficou paralisada. Eles me acharam, sussurrou. Corri até a janela da frente. 2 caminhonetes pretas vinham levantando poeira na estrada. Vidros escuros, suspensão alta, carros de gente que não vem fazer visita social. Ana, vai lá para cima, se esconde no quarto dos fundos, aquele que tem a janela para o mato. Se as coisas ficarem feias, você pula pela janela e corre para o mato. Não olha para trás. E você? Eu vou conversar com eles. João, não, eles vão te machucar. Talvez, mas não vão te levar. Ela subiu correndo. Eu fui até o armário do meu quarto e peguei a espingarda calibre 12 que guardava para afugentar onças. Carreguei ela com 2 balas e desci de volta. As caminhonetes pararam no terreiro, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Saíram 4 homens. Todos jovens, bem vestidos, com correntes de ouro no pescoço e óculos escuros. Um deles era diferente dos outros. Mais velho, mais elegante, com um terno claro que não tinha nenhum fio de poeira. Este veio à frente. Bom dia, disse ele, sorrindo um sorriso que não chegava aos olhos. O senhor é o dono desta propriedade? Sou. Em que posso ajudar? Estamos procurando uma moça, jovem, grávida, cabelo castanho. Fugiu de casa faz algumas semanas. A família está muito preocupada. Não vi ninguém assim por aqui. O sorriso dele ficou maior. Tem certeza? Porque nós temos informações de que ela foi vista nesta região. Informações de quem? De pessoas que se preocupam com o bem-estar dela. Ele deu alguns passos na direção da casa e eu levantei a espingarda. Calma, amigo, não precisa ficar nervoso. Só queremos nossa menina de volta. Já disse que não vi ninguém. E eu acredito no senhor. Mas seria possível dar uma olhadinha na casa, só para termos certeza que ela não se escondeu por aqui sem o senhor saber? Não seria possível, não. A expressão dele mudou. O sorriso desapareceu e apareceu algo frio, perigoso. Senhor, ele olhou ao redor como se estivesse avaliando a propriedade. O senhor mora sozinho aqui? Moro, longe de tudo, sem vizinhos próximos, sem ninguém para ouvir se acontecer alguma coisa desagradável. É uma ameaça? É uma observação. Ele fez um sinal para os outros homens, que começaram a se espalhar pelo terreiro. O senhor parece ser uma pessoa inteligente. Pessoas inteligentes sabem quando é melhor cooperar. Foi quando Ana apareceu na porta da casa. Para, disse ela, a voz firme apesar de estar tremendo. Deixa ele em paz. O homem do terno se virou para ela com um sorriso vitorioso. Lá está a nossa menina. Sabíamos que você estava aqui. Como vocês me acharam? Seu amigo padeiro é muito conversador quando a gente explica direitinho a situação para ele. O coração me afundou no peito. O padeiro que havia dado o pão para Ana. Eles o haviam torturado para conseguir informação. Vem cá, querida, disse o homem estendendo a mão. Vamos para casa. Todo mundo está com saudade. Eu não vou. Claro que vai. Você é nossa família e família fica junta. Vocês tentaram me matar. Isso foi um mal-entendido. Estávamos nervosos, tomamos decisões precipitadas, mas agora estamos todos mais calmos. Ele olhou para mim. E seu amigo aqui não vai se meter em problemas desnecessários. Ana desceu os degraus da varanda devagar. Se eu for com vocês, vocês deixam ele em paz? Ana, não, disse eu. Se eu for, vocês prometem que não vão fazer nada com o João? O homem do terno sorriu de novo. Prometemos. Ela chegou perto dele. Por um momento pensei que ia se entregar.
Mas Ana fez algo que nenhum de nós esperava. Gritou. Gritou tão alto que os pássaros levantaram voo das árvores ao redor. Gritou como se estivesse chamando alguém, como se houvesse socorro a caminho. "Cala a boca!" rosnou o homem, agarrando o braço dela. Foi quando eu atirei. A bala pegou no chão bem na frente dos pés dele. Terra e pedra voaram para todos os lados. Os outros homens sacaram armas, mas eu já estava recarregando. "Solta ela!" disse eu. Seu velho louco. O homem não soltou Ana, mas estava visivelmente nervoso agora. Você não faz ideia de quem está enfrentando. Sei exatamente quem estou enfrentando. Gente covarde que bate em mulher grávida. "Atira nele!" gritou o homem para os capangas. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, ouvimos o som de sirenes se aproximando. Sirenes de polícia, mais de uma viatura. O grito de Ana não havia sido desespero. Havia sido um sinal. As viaturas apareceram na estrada levantando poeira. 3 carros da polícia militar e uma caminhonete da polícia civil. Saíram policiais armados, cercando rapidamente as caminhonetes pretas. "Polícia, larguem as armas, mãos na cabeça!" O homem do terno soltou Ana e levantou as mãos, mas ainda sorria. "Há um mal-entendido aqui, oficiais. Nós somos cidadãos respeitáveis, apenas procurando nossa parenta. Cidadãos respeitáveis não andam armados, ameaçando proprietários rurais", disse o delegado, um homem baixo e barrigudo que eu conhecia da cidade. "João, você está bem?" "Estou, delegado Carvalho. Mas esses homens estavam ameaçando a mim e a moça." "Que moça?" Ana se aproximou dos policiais, ainda tremendo, mas determinada. "Eu, senhor. Eles me sequestraram, me maltrataram, tentaram me matar e agora vieram me buscar de novo." O delegado olhou para os homens das caminhonetes, depois para Ana, depois para mim. "Vamos precisar que todo mundo venha à delegacia para esclarecimentos." "Não vai ser necessário", disse o homem do terno, tirando uma carteira do bolso. "Aqui estão nossos documentos. Somos empresários de Goiânia. A moça é neta do meu sócio. Ela tem problemas mentais. Fugiu e nos preocupamos com o estado dela." "Eu não tenho problemas mentais", gritou Ana. "Não é isso que diz o laudo médico", replicou ele, tirando papéis da carteira. "Esquizofrenia paranoide. Ela imagina perseguições, inventa histórias, acusa pessoas inocentes." Meu sangue gelou. Eles tinham documentos falsos, laudos médicos forjados. Estavam preparados para aquilo. "Delegado", disse eu, "essa moça está grávida. Ela está ferida. Vocês podem ver as marcas no pulso dela, onde foi amarrada." "Autolesão", disse o homem do terno calmamente. "É comum em pacientes com o quadro dela. Por isso, precisamos levá-la de volta para o tratamento." Ana me olhou com desespero. Os policiais pareciam estar acreditando na história do homem. Documentos oficiais pesam mais que palavra de fazendeiro e moça sem família. Foi quando me lembrei de algo. "Delegado, posso falar com o senhor em particular?" Nos afastamos alguns metros. Sussurrei no ouvido dele. "Chama a doutora Helena no hospital de Anápolis. Fala que o João da fazenda São Bento ligou. Ela vai te explicar tudo." O delegado me olhou com curiosidade, mas pegou o rádio e fez a ligação. Depois de alguns minutos de conversa baixa, voltou com uma expressão diferente no rosto. "Senhor", disse ele para o homem do terno, "vamos precisar que vocês nos acompanhem mesmo, e a moça fica aqui por enquanto." "Isso é um absurdo. Eu exijo falar com meu advogado." "Pode falar." "Da delegacia." Levaram os 4 homens algemados. As caminhonetes foram rebocadas. Em 20 minutos, o terreiro da fazenda estava vazio de novo. Só eu e Ana parados ali no meio da poeira que estava assentando. "Como eles souberam que tinha que vir aqui?" perguntei. Ana sorriu pela primeira vez em dias. "Eu liguei ontem à noite, quando você estava dormindo. Contei toda a história para a doutora Helena. Ela me disse que se eles aparecessem, era para gritar bem alto que ela ia mandar a polícia." "Quem é a doutora Helena?"
A médica que me examinou no hospital quando você me levou na primeira vez. Eu escapei do posto de saúde e fui procurar ela. Ela me examinou escondido, viu as marcas, acreditou em mim. Disse que se eu precisasse, era para ligar. Olhei para aquela menina de 17 anos que havia arquitetado sozinha um plano para se proteger e ainda me proteger também. Senti um orgulho estranho, como se ela fosse minha filha de verdade. Eles vão voltar, disse ela. Talvez. Vão sim. Gente assim não desiste fácil. Então a gente vai estar preparado. Ana pôs a mão na barriga. João, o bebê, ainda está doendo. Agora a gente vai para o hospital. A doutora Helena já sabe da história toda. Não tem mais segredo para esconder. No caminho para Anápolis, Ana dormiu no banco do passageiro. Eu dirigia pensando em como nossa vida havia mudado em poucas semanas. Havia saído de manhã para verificar o gado e quase tinha virado refém de bandidos no meu próprio terreiro. Mas olhando para Ana dormindo ao meu lado, respirando calmamente pela primeira vez em dias, senti que havia valido a pena. Algumas batalhas vale a pena lutar, mesmo quando a gente não tem certeza se vai ganhar. A doutora Helena era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos e mãos firmes. Ela examinou Ana com cuidado no hospital de Anápolis, fazendo perguntas técnicas que eu não entendia, mas que Ana respondia com detalhes que me arrepiavam. Detalhes sobre violência, sobre remédios forçados, sobre tentativas de aborto que falharam. O bebê está bem, disse a doutora depois de 1 hora de exames. Mas a Ana precisa de repouso absoluto. O sangramento foi causado pelo estresse e pela tensão. Se acontecer de novo, podemos perder a criança. Repouso absoluto significa o quê? Perguntei. Significa ficar de cama, não fazer esforço, não carregar peso, não passar nervoso. Ela olhou para Ana com aquela expressão que só médicos experientes conseguem fazer, séria, mas carinhosa ao mesmo tempo. E significa ter acompanhamento médico regular. Ela vai precisar vir aqui toda semana. Doutora, disse Ana, e se eles voltarem? Se tentarem me pegar no caminho? Eles não vão voltar tão cedo. O delegado Carvalho me ligou hoje de manhã. Conseguiram provas de que os documentos eram falsos. Vão ficar presos por um tempo. A doutora fez uma pausa. Mas vocês dois precisam pensar no futuro. Quando eles saírem, vão tentar de novo. No caminho de volta para a fazenda, Ana ficou quieta, olhando pela janela as plantações que se estendiam até o horizonte. Eu também não falava muito. Estava pensando nas palavras da doutora. Vocês dois precisam pensar no futuro. Vocês dois, como se fôssemos uma família de verdade. João, Ana disse quando estávamos chegando em casa. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você decidiu me ajudar, mesmo sabendo que ia dar problema? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei um tempo pensando na resposta, porque eu mesmo não tinha certeza. Você me lembra minha filha, disse finalmente. Sua filha que morreu? É, ela teria a sua idade hoje. Às vezes eu fico imaginando como ela seria. Se seria corajosa como você. Se tocaria sanfona. Se gostaria de cozinhar. Parei a caminhonete no terreiro e desliguei o motor. Quando te vi naquela estrada, foi como se fosse ela pedindo ajuda. Ana ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse, ela devia ser muito especial para ter um pai como você. Eu nem conheci ela direito. Morreu quando nasceu. Só segurei no colo uma vez, por alguns minutos. A lembrança veio com aquela dor familiar, como unha encravada que dói toda vez que a gente toca. Ela era pequena, perfeita. Tinha os olhos da mãe, as mãos do tamanho de uma moeda. Como era o nome dela? Clara. Maria Clara. Clara, Ana repetiu, como se estivesse testando o som. É bonito. Maria escolheu. Disse que queria um nome que significasse luz. Senti os olhos mareando e virei o rosto para Ana não ver. 15 anos depois, ainda acordo de madrugada pensando em como ela seria hoje. Se estaria namorando, se ia querer estudar na cidade grande, se ia dar trabalho na adolescência.
Eu acho que ela ia ser como você. Boa gente. Você acha? Tenho certeza. Nos dias seguintes, Ana ficou de repouso como a doutora havia mandado. Mas repouso não significava silêncio. Ela começou a contar histórias da vida dela que eu ainda não conhecia. Histórias do orfanato, das famílias que a adotaram e devolveram, dos anos na rua antes de ser capturada por aqueles homens. A primeira família que me adotou, ela contou numa tarde enquanto eu descascava batatas para o jantar. Me devolveu porque eu mijava na cama. Eu tinha 9 anos e ainda não conseguia dormir uma noite inteira sem pesadelo. Eles disseram que não tinham paciência para criança problemática. Que família era essa? Gente rica de Goiânia. Queriam uma menina bonitinha para levar na igreja e mostrar como eram caridosos. Mas não queriam os problemas que vêm junto. Todas as famílias foram assim? Não todas. Teve uma que foi boa. Dona Marlene e seu Joaquim. Eles eram velhinhos, não podiam ter filhos. Me trataram como filha de verdade por quase 2 anos. A voz de Ana ficou macia quando falou deles. Dona Marlene me ensinou a cozinhar, a costurar, a ler melhor. Seu Joaquim me levava para pescar no domingo. Eu pensei que ia ficar com eles para sempre. O que aconteceu? Seu Joaquim teve derrame. Morreu dormindo numa madrugada de agosto. Dona Marlene ficou doente de tristeza, parou de comer, parou de falar direito. Os parentes vieram buscar ela e me mandaram de volta para o orfanato. Ana limpou os olhos com as costas da mão. Eu tinha 11 anos. Nunca mais vi ela. Você sentiu falta deles? Senti. Ainda sinto. Foram os únicos que me fizeram sentir que eu tinha uma família de verdade. Ela olhou para mim com uma expressão estranha. Até agora. A frase ficou suspensa no ar entre nós. Até agora. Como se aqui, nesta fazenda perdida no meio do cerrado, ela tivesse encontrado família de novo. Ana, disse eu depois de um tempo, você já pensou em como vai ser quando o bebê nascer? Penso direto. É a única coisa que eu penso. E eu tenho medo, muito medo. Ela pôs as mãos na barriga que já estava bem redonda. Medo de não saber o que fazer, medo de não ter leite, medo de não conseguir proteger, medo de ser uma mãe ruim. Você não vai ser mãe ruim. Como você pode ter certeza? Porque você se preocupa, porque você quer fazer certo, porque você já ama essa criança antes dela nascer. Parei de descascar batata e olhei para ela. Ana, você quer ficar aqui? Criar o bebê aqui na fazenda? A pergunta saiu antes que eu pensasse direito. Mas quando saiu, percebi que era isso que eu queria mais que tudo no mundo. Você está falando sério? Estou. Mas, João, você mal me conhece. E vai ser trabalho, barulho, bagunça. Bebê chora de noite, suja a fralda, dá trabalho. Eu sei. E os homens que me procuram? Eles vão sair da cadeia 1 hora. Vão vir atrás de mim de novo. Então a gente se prepara para eles. Como? Não sei ainda. Mas a gente encontra um jeito. Eu me sentei na cadeira ao lado dela. Ana, eu passei 15 anos sozinho nesta casa. 15 anos conversando só com o gado e com as paredes. Você chegou aqui e trouxe vida de volta. Trouxe música, comida boa, conversa, risada. Eu não quero que isso acabe. Se o bebê não for seu, se for filho de estupro, de violência, não importa quem é o pai. O que importa é quem vai cuidar, quem vai educar, quem vai amar. Estendi a mão e toquei a dela. Eu quero que vocês duas fiquem. Quero ajudar a criar essa criança. Quero ser o avô que ela vai precisar. Ana começou a chorar. Não o choro de dor ou de medo que eu já tinha visto antes, mas um choro diferente. Um choro de alívio. Você está falando sério mesmo? Mais sério que já falei qualquer coisa na vida. Ela se levantou da cadeira e me deu um abraço apertado, demorado, como filha dá em pai quando volta de viagem longa. Obrigada, João, obrigada por me dar uma família. Naquela noite, depois que Ana subiu para dormir, fiquei na varanda olhando as estrelas. Fazia tempo que não olhava direito para o céu.
Nos anos de solidão, eu evitava olhar para cima, porque as estrelas me lembravam de Maria, das noites que passávamos ali mesmo, na cadeira de balanço, planejando o futuro, sonhando com a filha que estava crescendo na barriga dela. Mas hoje, as estrelas não doíam. Hoje, elas pareciam estar sorrindo. Maria, sussurrei para o céu, eu sei que você está aí em algum lugar. Sei que está vendo tudo isso. A Ana, ela chegou aqui do nada, ferida, precisando de ajuda. Como se você tivesse mandado ela para mim, para a gente não ficar sozinho. O vento balançou as árvores ao redor da casa, barulho suave, como resposta. Eu vou cuidar dela e do bebê. Vou fazer o que você faria. Vou amar essa criança como se fosse nossa filha. Como se a Clara tivesse voltado para casa. Fiquei ali até quase meia-noite, conversando com as estrelas, fazendo promessas para os mortos, planejando o futuro com os vivos. Pela primeira vez em 15 anos, o futuro parecia possível de novo. Mas no fundo da minha mente, uma vozinha insistia em me lembrar que homens como aqueles não ficam presos para sempre, e que quando saíssem, viriam com mais raiva, mais violência, mais determinação para recuperar o que consideravam deles. Ana tinha razão. Eles iam voltar. E quando voltassem, eu precisaria estar pronto para fazer qualquer coisa para proteger minha nova família. Qualquer coisa mesmo. 3 meses se passaram em paz. 3 meses de uma rotina que eu jamais imaginei que pudesse existir na minha vida. Ana floresceu como planta que encontra terra boa. A barriga cresceu redonda e firme, o rosto ganhou cor, os olhos perderam aquele medo constante que carregavam quando a encontrei. Ela cozinhava, lia, tocava sanfona nas tardes, conversava comigo sobre tudo e sobre nada. A casa estava viva de um jeito que eu havia esquecido que era possível. Preparamos o quarto do bebê no andar de cima, pintando as paredes de amarelo claro, porque não sabíamos se era menino ou menina. Ana costurou cortinas na máquina velha da Maria, fez móveis com papel colorido, organizou as roupinhas que Dona Rosa e outras vizinhas foram trazendo. Eu montei o berço de madeira que havia comprado em Anápolis. Testei 1000 vezes se estava firme, se não tinha nenhum prego solto que pudesse machucar. João, Ana disse numa tarde de setembro, enquanto dobrava fraldas pequenas como lenços. Você acha que vai ser menino ou menina? Não sei. O que você prefere? Eu prefiro que seja saudável. Mas se for menina... Ela fez uma pausa, sorrindo. Se for menina... Quero chamar de Clara. O nome me acertou como um raio. Clara! Por causa da sua filha, para homenagear ela. Ana me olhou com aquela doçura que só ela tinha. Você não se importa? Me importava. Me importava tanto que senti os olhos enchendo de lágrimas. Mas não era uma dor ruim. Era como se Maria estivesse ali, aprovando, sorrindo, dizendo que estava na hora de deixar o nome Clara voltar a existir naquele mundo. Não me importo, consegui dizer. Acho que ela ia gostar. E se for menino, aí você escolhe. Gabriel. Sempre gostei desse nome. Gabriel ou Clara. 2 nomes que já tinham lugar garantido no meu coração antes mesmo de conhecer os rostos que os carregariam. As consultas com a doutora Helena continuaram semanais. O bebê estava crescendo bem, Ana estava saudável, tudo caminhava para um parto normal em dezembro. Mas a doutora sempre fazia a mesma pergunta no final de cada consulta. Alguma novidade sobre aqueles homens? Nenhuma, eu respondia. E era verdade. 3 meses de silêncio total. Como se eles tivessem desaparecido da face da terra. Mas Ana não se enganava. Eles estão esperando, ela dizia. Esperando o bebê nascer. Vai ser mais fácil me controlar quando eu estiver com uma criança no colo. Ela tinha razão, e eu sabia disso. Por isso, comecei a me preparar. Comprei mais munição para a espingarda. Instalei refletores nos cantos da propriedade, ligados a sensores de movimento. Pedi para meu primo Antônio,
que era soldado reformado, vir passar uns dias conosco e me ensinar algumas coisas sobre defesa pessoal. Ana achava exagero, mas eu preferia pecar pelo excesso. Foi Antônio quem me deu a ideia que mudaria tudo. João, ele disse numa noite enquanto tomávamos cerveja na varanda. Você já pensou em sair daqui? Como assim? Vender a fazenda, pegar a Ana e sumir, ir para longe, começar de novo. E abandonar tudo, a terra dos meus pais, a casa onde nasci, onde Maria morreu. É melhor abandonar tudo que ver alguma coisa acontecer com a Ana ou com o bebê. A ideia me incomodou tanto que passei a noite inteira acordado pensando. Largar a fazenda significava abandonar uma vida inteira. Significava deixar para trás não só bens materiais, mas memórias, raízes, tudo que me definia como pessoa. Mas significava também dar uma chance real de segurança para Ana e a criança. Na manhã seguinte, encontrei Ana na cozinha fazendo café, a barriga já tão grande que ela tinha dificuldade para alcançar a pia. Ana, disse eu, preciso conversar uma coisa séria com você. Ela se virou e vi no rosto dela que já sabia que não eram boas notícias. Fala. Estive pensando no que o Antônio disse ontem, sobre a gente sair daqui. João, não. Me escuta primeiro. Eles vão voltar, Ana. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vão voltar. E quando voltarem, vai ser pior. Você vai estar com o bebê no colo, não vai conseguir correr, se esconder. Aqui é nossa casa. Casa pode ser qualquer lugar onde a gente está junto, mas família só existe se estiver viva. Ana se sentou pesadamente na cadeira, as mãos na barriga. Para onde a gente iria? Não sei, para longe, para um lugar onde eles nunca pensariam em procurar. E a fazenda? Vendo. Pego o dinheiro e a gente compra uma casa pequena em qualquer cidade do interior, longe daqui. Você muda de nome, o bebê nasce com documentos novos. A gente vira uma família normal. Você faria isso por nós? Largaria sua vida toda? Ana, disse eu, me ajoelhando ao lado da cadeira dela. Minha vida começou de novo no dia que te encontrei. Antes disso, eu só estava existindo. Agora eu estou vivendo. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim de novo. Ela começou a chorar. Mas é injusto. Você não deveria ter que fugir da sua própria casa. A vida raramente é justa. O que importa é a gente fazer as escolhas certas. E você acha que fugir é a escolha certa? Fiquei um tempo pensando antes de responder. Acho que manter vocês vivas é a escolha certa. Se isso significa fugir, então é isso que vamos fazer. Ana limpou os olhos e ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela para o pasto, onde o gado pastava tranquilamente na manhã clara. Tem quanto tempo a gente tem? Ela perguntou finalmente. Para quê? Para decidir, para se preparar, para... E não conseguiu terminar a frase porque ouvimos o barulho de carro se aproximando. Barulho conhecido que fazia o sangue gelar nas veias. Motores potentes, mais de um veículo. Eles haviam voltado. Ana, vai para o quarto dos fundos. Agora. João, agora. Ela subiu a escada o mais rápido que conseguiu com a barriga grande. Eu peguei a espingarda e me posicionei na janela da sala. Desta vez, eram 4 caminhonetes. 12 homens, todos armados, todos descendo dos carros como soldados em operação de guerra. O homem do terno não estava entre eles. No lugar dele, um sujeito mais novo, de barba, com cicatriz no rosto e olhos que pareciam não ter alma. João Batista, gritou ele do meio do terreiro. Sabemos que você está aí, sabemos que ela está aí, não vamos embora sem ela. Não respondi. Apenas verifiquei se a espingarda estava carregada e pensei no que Antônio havia me ensinado sobre posições defensivas. Olha só, continuou o homem, trouxemos uma proposta para você, uma proposta generosa. Fez um sinal para um dos capangas, que foi até uma das caminhonetes e voltou carregando uma mala de metal. 200 mil reais, gritou.
Em dinheiro. É só entregar a menina e o dinheiro é seu. Você fica rico e não tem mais problema. 200 mil reais. O valor da minha fazenda inteira. Não precisa responder agora, disse ele. Vamos deixar a mala aqui no terreiro. Você pensa um pouco, conversa com ela e às 6 horas da tarde a gente volta. Se ela estiver pronta para ir, o dinheiro é seu. Se não estiver, ele deu um sorriso cruel. Bem, aí as coisas ficam mais complicadas. Largaram a mala no meio do terreiro e foram embora. 12 homens armados que apareceram, fizeram uma proposta irrecusável e desapareceram como fantasmas. 200 mil reais. Era mais dinheiro do que eu veria na vida inteira criando gado. Era dinheiro suficiente para comprar uma casa boa em qualquer lugar do país, para dar educação para o bebê, para viver com conforto até morrer de velhice. Era também o preço que eles colocavam na vida de Ana. Subi para o quarto onde ela estava escondida. Encontrei-a sentada na cama, tremendo, as mãos protegendo a barriga. O que eles queriam? Contei sobre a proposta, sobre o dinheiro, sobre o prazo até às 6 da tarde. 200 mil, ela repetiu, como se não conseguisse acreditar no valor. É muito dinheiro, João. É. Você está pensando, né? Pensando se vale a pena. Não, disse eu, e era a mais pura verdade. Não estou pensando nada disso. Mas deveria. É sua chance de ficar rico, de ter uma vida confortável. Ana, me olha aqui. Sentei na cama ao lado dela e segurei suas mãos. Não existe dinheiro no mundo que pague o que você e esse bebê significam para mim. Nenhum. Mas não tem mais. A resposta é não. E sempre vai ser não. Ela me abraçou com força, chorando de alívio. O que a gente vai fazer então? A gente vai sair daqui. Hoje, agora. Agora? Antes das 6. Pegamos o que for essencial, entramos na caminhonete e saímos. Vamos para Brasília, pegamos um ônibus para qualquer lugar distante e começamos de novo. E a fazenda? A fazenda fica, o gado fica, tudo fica. Levantei da cama e comecei a puxar gavetas, separando documentos importantes. O que importa agora é ganhar tempo, distância. Dar uma chance para essa criança nascer em paz. Ana se levantou também, se movendo com a determinação de quem tomou uma decisão irreversível. Quanto tempo a gente tem? Olhei para o relógio. 2 da tarde. 4 horas. Então vamos. Nos próximos 3 horas, transformamos nossa vida inteira em 2 mochilas e uma mala pequena. Roupas essenciais, documentos, o dinheiro que eu tinha guardado, remédios, algumas lembranças de Maria que eu não conseguia deixar. Ana insistiu em levar a sanfona. É pesada, argumentei. É nossa música, ela respondeu. Não vou deixar nossa música para trás. Às 5h30, saímos pela porta dos fundos da casa. A caminhonete estava escondida atrás do galpão, longe da vista de quem chegasse pela estrada principal. Colocamos as bagagens, verificamos se tínhamos combustível suficiente para chegar a Brasília. Pronta? Perguntei. Ana olhou para a casa onde havia passado os melhores meses da sua vida. Onde havia encontrado família, segurança, amor. Onde havia se preparado para ser mãe. Pronta, disse ela. Saímos devagar pela estrada de terra que cortava a propriedade pelo lado oeste. Estrada que dava numa vicinal que ligava com a rodovia estadual longe de São João da Mata. Caminho mais longo, mas que ninguém esperaria que usássemos. No retrovisor, vi a casa ficando pequena, depois desaparecendo atrás dos morros. 27 anos de vida que viravam memória em questão de minutos. Mas no banco do passageiro, Ana cantarolava baixinho uma música que havia aprendido na sanfona. E na barriga dela, nosso bebê se mexia, preparando-se para conhecer um mundo novo. Às 6 em ponto, quando os homens chegaram para buscar a resposta, encontraram uma casa vazia, uma mala de dinheiro abandonada no terreiro e o silêncio do cerrado como única testemunha da nossa fuga. Estávamos livres. Por enquanto.
A estrada para Brasília nunca pareceu tão longa. 200 quilômetros que se esticavam como uma eternidade de asfalto preto, cortando o cerrado na escuridão da noite. Eu dirigia com os dedos agarrados no volante, checando o retrovisor a cada minuto, esperando ver faróis nos seguindo. Ana estava quieta, as mãos na barriga, respirando devagar para controlar a ansiedade. Às vezes gemia baixinho quando o bebê se mexia muito, pressionando contra suas costelas. "Está doendo?" perguntei. "Está incomodando. Acho que ele sabe que estamos fugindo." Ou ela. Ana sorriu pela primeira vez desde que saímos da fazenda. "João, para onde exatamente estamos indo?" Era uma boa pergunta. Eu havia decidido fugir, mas não havia pensado direito no destino. "Para longe", respondi. "Para algum lugar onde eles nunca imaginariam que estaríamos." "Que lugar é esse?" Fiquei pensando. Onde um fazendeiro de Goiás e uma jovem grávida poderiam se esconder? Não podíamos ir para cidades grandes, onde seria fácil nos encontrar. Não podíamos ficar no centro-oeste, que era território conhecido deles. Precisávamos de um lugar pequeno, distante, onde duas pessoas pudessem recomeçar a vida sem fazer muito barulho. "O Acre", disse eu de repente. "O Acre?" Conheci um cara no exército há 30 anos. Ele era de lá, de uma cidade pequena chamada Tarauacá. Sempre falava que era o fim do mundo, que ninguém achava quem se escondesse por lá. Olhei para Ana. "O que você acha?" "Acho que o fim do mundo pode ser exatamente o que a gente precisa." Paramos para abastecer num posto na saída de Brasília. Era quase meia-noite. O frentista, um rapaz sonolento, encheu o tanque sem fazer perguntas. Comprei água, bolachas, remédios para enjoo. Ana foi ao banheiro e voltou com cara de preocupação. "O que foi?" "Está saindo um líquido estranho." Meu coração disparou. "Que tipo de líquido?" "Meio transparente. Não é sangue, mas..." Ela fez uma pausa, a mão na barriga. "João, o bebê está mexendo muito, mais do que normal. A gente precisa achar um hospital." "Não, ainda não. Pode ser só do estresse da viagem." Ana entrou na caminhonete determinada. "Vamos continuar. Se piorar, a gente para." Não piorou nas primeiras 2 horas. Ana até conseguiu cochilar um pouco, a cabeça encostada na janela. Mas quando passávamos por Lusiânia, ela acordou com um grito. "João, o que foi?" "Contração. Uma contração forte." Ela estava agarrando o banco, o rosto contraído de dor. "Ai, meu Deus, está doendo muito." Parei a caminhonete no acostamento. "Ana, ainda faltam 2 meses para o bebê nascer." "Eu sei." Ela estava ofegante, suando frio. "Mas ele não está sabendo disso." Fiquei alguns segundos em pânico total. Estávamos no meio da estrada, de madrugada, Ana entrando em trabalho de parto prematuro, longe de qualquer hospital. Se o bebê nascesse ali, naquelas condições, poderia morrer. Ana poderia morrer. "Aguenta aí", disse eu, pisando fundo no acelerador. "Tem um hospital em Formosa, 15 quilômetros à frente." "João, e se eles nos acharem no hospital?" "Ana, se você não for para um hospital agora, vocês duas podem morrer. O resto a gente resolve depois." A contração passou, mas deixou Ana tremendo de medo e dor. 15 minutos depois, chegamos ao Hospital Regional de Formosa. Peguei Ana no colo e corri para o pronto-socorro. "Socorro! Minha filha está entrando em trabalho de parto." A equipe médica foi eficiente. Levaram Ana para uma maca, conectaram monitores, aplicaram soro. Um médico jovem, Dr. Henrique, examinou-a rapidamente. "Quantas semanas?" perguntou. 32, Ana respondeu entre gemidos. "O bebê está em posição, mas o parto está acontecendo rápido demais. Vamos tentar segurar com medicamentos." Ele olhou para mim. "O senhor é o pai?" "Sou o avô", improvisei. "Precisamos transferir ela para Brasília. Aqui não temos UTI neonatal." "Doutor", disse Ana, agarrando o braço dele, "não tem como só fazer o parto aqui? Por favor." "Seria arriscado. Se o bebê nascer agora, vai precisar de cuidados especiais que não temos."
mas não havia escolha. Antes que pudéssemos tomar qualquer decisão, as contrações voltaram com força total. Ana gritou, apertando minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha. "O bebê está vindo", disse a enfermeira. "Não vai dar tempo de transferir." O que aconteceu nas 3 horas seguintes foi o milagre mais aterrorizante da minha vida. Ana lutou como uma guerreira, empurrou, respirou, chorou, gritou, fez tudo que as enfermeiras mandavam. Eu segurei sua mão, enxuguei seu suor, sussurrei palavras de encorajamento que nem eu sabia de onde vinham. "Você consegue, Ana. Você é forte. Você é corajosa." "Não consigo mais." Ela chorava. "Está doendo demais." "Consegue sim. Nossa menina está quase chegando." Nossa menina. Nossa menina. Às 4h20 da manhã, com um último empurrão que tirou um grito do fundo da alma de Ana, Clara nasceu. Pequena, roxa, gritando com uma voz fina que ecoou pela sala de parto como música celestial. A enfermeira a limpou rapidamente e a colocou no peito de Ana. "Ela está respirando bem", disse Dr. Henrique aliviado. "Pequena, mas forte. 1,8 kg. Precisamos monitorar, mas acho que vai ficar tudo bem." Olhei para aquela criaturinha minúscula no colo de Ana e senti algo que não sentia há 15 anos. Esperança pura, amor incondicional, a sensação de que tudo na vida fazia sentido de novo. "Oi, Clara", sussurrou Ana, tocando o rostinho da filha. "Eu sou sua mamãe." Clara parou de chorar e abriu os olhinhos. Olhos escuros, profundos, que pareciam já entender que havia chegado a um mundo complicado, mas que havia pessoas dispostas a protegê-la. "João", Ana me chamou, "quer pegar ela?" Minhas mãos tremiam quando recebi Clara no colo. Ela era quente, leve, perfeita, exatamente como Maria Clara havia sido 15 anos atrás. Mas desta vez, eu não estava perdendo uma filha, estava ganhando uma neta. "Oi, minha princesa", murmurei. "Eu sou o seu vovô João." Passei o resto da madrugada no quarto do hospital, olhando Ana dormir e Clara respirar no berço ao lado da cama. A enfermeira havia dito que elas precisariam ficar alguns dias em observação, tempo suficiente para qualquer pessoa interessada descobrir onde estávamos. Às 7 da manhã, fui até a lanchonete do hospital tomar café e pensar. Precisava arranjar documentos falsos para Ana e Clara. Precisava encontrar um jeito de sair de Formosa sem deixar rastro. Precisava... Com licença. Me virei. Um homem de uns 40 anos, óculos grossos, estava parado atrás de mim. "O senhor é parente da Ana?" Meu sangue gelou. "Quem quer saber?" "Desculpa, me apresentei mal. Sou Padre Miguel, capelão do hospital. Soube que nasceu uma bebê de madrugada e que a família está precisando de ajuda." "Que tipo de ajuda?" "Bem, a moça não tem documentos, né? E vocês parecem estar passando por alguma dificuldade." Ele se sentou na cadeira ao meu lado. "Olha, eu já vi muita coisa nesta vida. Sei reconhecer quando alguém está fugindo de alguma coisa ruim." Não disse nada. "Não estou aqui para fazer perguntas. Estou aqui para ajudar, se vocês quiserem." "Como?" "Conheço pessoas. Pessoas que ajudam gente em situação, digamos, irregular. Gente que precisa recomeçar a vida longe de onde estava. Padre, com todo respeito, nós não... Vocês estão indo para o Acre, não é?" A pergunta me acertou como um tiro. "Como você sabe?" "Porque ontem à noite chegaram 4 homens aqui perguntando por vocês. Disseram que eram família, que estavam preocupados. Mas eu conheço família preocupada e conheço gente perigosa." Padre Miguel tirou os óculos e limpou devagar. "Mandei eles embora. Disse que não havia nenhuma jovem grávida internada aqui. E eles acreditaram. Por enquanto, mas vão voltar. Gente assim sempre volta." Senti o desespero tomando conta do peito. "O que o senhor sugere?" "Que vocês saiam daqui hoje, agora, e que aceitem minha ajuda." "Que ajuda?" "Documentos, identidades novas, passagem segura para onde vocês querem ir." Ele se inclinou para frente.
Eu trabalho com uma rede de pessoas que ajudam mulheres em situação de violência. Temos contatos em todo o país. Podemos fazer vocês desaparecerem legalmente. Em troca de quê? De nada. É isso que a gente faz. Olhei para aquele homem de aparência simples, óculos embaçados, voz calma. Ou ele estava mentindo e era uma armadilha, ou Deus havia colocado um anjo no meu caminho. Ana não pode viajar ainda. A bebê acabou de nascer. Pode sim, com os cuidados certos. Eu arranjo uma ambulância particular, enfermeira, tudo o que precisar. Padre Miguel olhou para o relógio. Mas tem que ser agora. Eles vão voltar antes do meio-dia. Como você pode ter certeza? Porque eu menti para eles. Disse que vocês tinham estado aqui, mas que haviam ido embora para Goiânia. Eles foram atrás, mas quando não acharem vocês lá, vão voltar. Não tinha escolha. Ou confiava naquele padre, ou esperava os criminosos voltarem e nos levarem. Padre Miguel, disse eu, se o senhor estiver mentindo, se isso for uma armadilha, não é. Como posso ter certeza? Ele sorriu. Não pode. Às vezes, na vida, a gente tem que ter fé. 2 horas depois, Ana e Clara estavam numa ambulância particular a caminho de Brasília. Documentos novos. Ana agora se chamava Isabel Santos. Clara era Clara Santos. E eu era Antônio Santos, viúvo aposentado. Passagens de ônibus para Rio Branco. Dinheiro para os primeiros meses. Como vamos pagar tudo isso? Ana perguntou. Não vão, disse Padre Miguel. É assim que funciona. Um dia, quando vocês estiverem estabelecidos, seguros, vocês ajudam outra pessoa que está passando pelo que vocês passaram. É a única cobrança que fazemos. Na rodoviária de Brasília, nos despedimos do padre. Ele abençoou Clara, desejou sorte para nós e desapareceu na multidão como se nunca tivesse existido. João, Ana disse enquanto esperávamos o ônibus, você acha que a gente vai conseguir? Olhei para ela, ainda fraca do parto, mas determinada, segurando Clara contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Olhei para nossa filha, dormindo tranquila, alheia ao caos que sua chegada havia provocado. Acho que a gente já conseguiu, respondi. A parte mais difícil já passou. Que parte? A parte de encontrar um ao outro. O resto é só recomeçar. O ônibus para Rio Branco chegou às 3 da tarde. 42 horas de viagem pela frente. Ana e Clara dormiriam maior parte do tempo. Eu ficaria acordado, vigiando, protegendo, pensando no futuro que estávamos construindo quilômetro por quilômetro. Quando o ônibus saiu da rodoviária, olhei pela janela e vi Brasília ficando para trás. A capital do país, centro do poder, lugar onde decisões importantes são tomadas todos os dias. Mas nenhuma decisão tomada naqueles prédios de vidro seria mais importante que a decisão que eu havia tomado 3 meses atrás numa estrada de terra perdida no Cerrado. A decisão de parar e ajudar uma jovem cercada por serpentes. A decisão que mudara tudo. 50 horas depois, quando o ônibus finalmente parou na rodoviária de Rio Branco, éramos 3 pessoas completamente diferentes. Isabel, Clara e Antônio Santos. Uma família que havia nascido do nada e que agora tinha toda uma vida nova pela frente. O Acre nos recebia com calor úmido, cheiro de floresta e a promessa silenciosa de que ali, no fim do mundo, poderíamos finalmente ser livres. De verdade. Tarauacá era exatamente como meu amigo do exército havia descrito 30 anos atrás. O fim do mundo. Uma cidade pequena, espremida entre rios e floresta, onde o tempo parecia ter esquecido de passar. Casas simples de madeira, ruas de terra vermelha, gente que olhava para os forasteiros com curiosidade, mas sem hostilidade. Chegamos numa tarde de dezembro, quando o calor úmido da Amazônia fazia o ar vibrar como água. Clara tinha 2 semanas de vida e havia se adaptado bem à viagem. Ana, que agora a atendia por Isabel,
estava mais forte, mais confiante. A maternidade tinha feito algo com ela. Havia uma determinação nova nos olhos, uma firmeza que eu não via antes. Alugamos uma casa pequena na Rua das Flores, perto do centro. 2 quartos, cozinha, uma varanda onde dava para sentar nas tardes para ouvir o barulho do rio que passava a alguns metros dali. O proprietário, seu Raimundo, um senhor de 70 anos com bigode branco, não fez muitas perguntas quando nos apresentamos como família vinda do centro-oeste em busca de vida mais simples. Muito lugar para escolher no Brasil, disse ele, contando as cédulas do primeiro mês de aluguel. Por que vieram parar logo aqui? Porque aqui é longe de tudo, respondi, e era a verdade mais sincera que eu podia dar. Ah, entendo. Seu Raimundo sorriu como quem já tinha visto muito na vida. Às vezes a gente precisa mesmo de longe de tudo. Os primeiros meses foram de adaptação. O calor era diferente do cerrado, mais úmido, mais pesado, mas também mais acolhedor. As pessoas eram diferentes também. Falavam mais devagar, tinham tempo para conversar, se interessavam genuinamente pelos vizinhos. Era como se a floresta ensinasse paciência para quem vivia perto dela. Ana, Isabel, conseguiu trabalho numa escola primária como auxiliar de limpeza. Não era o emprego dos sonhos, mas permitia que levasse Clara junto. A diretora, Dona Francisca, uma senhora robusta com riso alto, se apaixonou pela bebê no primeiro dia. Essa menina tem olhos de gente velha, dizia ela, fazendo cócegas no queixo de Clara. Olhos de quem já entende o mundo. Eu arrumei trabalho numa fazenda a 15 quilômetros da cidade. Não era proprietário mais, era empregado. Mas era trabalho honesto com gado e eu sabia fazer aquilo de olhos fechados. O patrão, um paulista que havia se mudado para o Acre anos atrás, fugindo da vida agitada de São Paulo, me respeitava e pagava direitinho. Você entende de boi, disse ele no primeiro dia. Não é fácil achar gente que entende de boi por aqui. Nos fins de semana, ficávamos os 3 em casa. Ana cozinhava, eu consertava alguma coisa que estava quebrada, Clara dormia ou ficava acordada olhando para o mundo com aqueles olhos curiosos que Dona Francisca tanto elogiava. Eram fins de semana simples, sem luxo, mas cheios de uma paz que eu havia esquecido que existia. Nas noites de domingo, Ana tocava sanfona na varanda. Música que flutuava sobre o rio, se misturava com o som dos grilos e das cigarras. Atraía vizinhos que vinham ouvir sentados nos bancos da praça próxima. Música que curava, que unia, que transformava 3 fugitivos em família querida pela comunidade. Você toca igual minha avó, disse uma vez Dona Maria, nossa vizinha da direita, uma senhora que vendia tapioca na praça. Minha avó tocava sanfona igual, com essa suavidade. Dizia que música só fica bonita quando sai do coração. E sua avó estava certa, respondeu Ana. Música fingida não emociona ninguém. Foi numa dessas noites de domingo, 6 meses depois da nossa chegada, que recebi a notícia que eu temia e esperava ao mesmo tempo. Estava na varanda ouvindo Ana tocar, quando seu Raimundo apareceu com um jornal velho de Rio Branco. Antônio, disse ele, me chamando pelo nome falso que eu havia adotado, tem uma notícia aqui que talvez te interesse. Era uma matéria pequena, perdida entre anúncios classificados. Empresário de Goiânia, condenado por tráfico de pessoas. O homem do terno, cujo nome verdadeiro era Marcelo Augusto Ferreira, havia sido preso com outros sócios numa operação que descobriu uma rede de sequestro e exploração sexual. Condenação: 15 anos de prisão. Conhece ele? Perguntou seu Raimundo. De vista, menti. Gente ruim. Pois é, o mundo tá cheio de gente ruim. Sorte que a justiça às vezes funciona. Mostrei a notícia para Ana quando ficamos sozinhos. Ela leu em silêncio, depois dobrou o jornal devagar. Acabou, disse ela. Acabou. A gente pode parar de ter medo. Pode. Ela me abraçou com força, chorando de alívio. João,
A gente conseguiu. A gente realmente conseguiu. Mas eu não me chamava mais João. E ela não se chamava mais Ana. Éramos outras pessoas agora, com outras histórias, outros documentos, outras vidas. O João fazendeiro de Goiás havia morrido na estrada entre Formosa e Brasília. O Antônio, aposentado do Acre, era quem eu era agora. E estava bem com isso. No primeiro aniversário de Clara, fizemos uma festa pequena na nossa casa. Seu Raimundo veio com a esposa. Dona Francisca trouxe bolo. Dona Maria fez tapioca doce. O patrão da fazenda apareceu com um presente, um cavalo de madeira que ele mesmo havia entalhado. Para quando ela crescer, disse ele. Toda criança do interior precisa aprender a andar a cavalo. Clara, que havia passado de bebê prematura franzina para uma menina gordinha e risonha, gargalhou quando viu o cavalo. Tentou montá-lo imediatamente, mesmo sem saber andar direito ainda. Todos riram, bateram palma, fizeram festa. Era uma cena simples. Pessoas simples comemorando um ano de vida de uma criança simples, numa cidade simples no meio da floresta amazônica. Nada de especial para quem olhasse de fora. Mas para mim era tudo. Era a prova de que a vida pode recomeçar quando a gente menos espera. Era a certeza de que o amor não se perde, só muda de forma. Era a confirmação de que algumas decisões, mesmo as mais difíceis, podem levar a lugares melhores do que a gente imagina. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Clara dormiu no berço que eu havia comprado com o primeiro salário da fazenda, sentei na varanda com Ana, Isabel, para conversar. Você sente falta? Ela perguntou. Da fazenda? De tudo. Da vida antiga, de ser quem você era. Fiquei pensando na resposta. Sentia falta da terra vermelha de Goiás, dos pastos onde o gado caminhava devagar nas tardes, da casa onde havia vivido com Maria, da rotina que conhecia de cor. Sinto, admiti. Às vezes acordo de madrugada e por uns segundos esqueço onde estou. Procuro o barulho das cigarras do cerrado. Sinto falta do cheiro da terra seca. Eu também sinto falta, disse ela. Sinto falta de ser Ana, de ter 17 anos e acreditar que o mundo ia ser gentil comigo, de não ter medo. Você ainda tem medo? Diferente. Antes eu tinha medo de morrer. Agora eu tenho medo de não conseguir ser uma boa mãe para a Clara. Medo de não conseguir dar para ela tudo o que ela merece. Medo de que ela cresça e descubra que a mãe é uma fugitiva, que o nome dela é falso, que nossa família é inventada. Nossa família não é inventada, Isabel. Usei o nome novo dela de propósito. Família não é nome no documento. Família é isso aqui. É você, eu e a Clara sentados nesta varanda todos os domingos. É eu preocupado quando você demora para chegar do trabalho. É você acordando de madrugada para dar mamadeira. É a Clara sorrindo quando vê a gente chegando do trabalho. Você acha mesmo? Tenho certeza. Ela ficou quieta por um tempo, olhando para o rio que corria escuro na noite. O som da água era como música constante, trilha sonora da nossa nova vida. João, disse ela, e percebeu na mesma hora que havia usado o meu nome verdadeiro. Oi, Ana, respondi, também usando o nome verdadeiro dela. Obrigada. Pelo quê? Por ter parado naquela estrada, por ter me dado uma família, por ter me ensinado que ainda existem pessoas boas no mundo. Obrigado você. Eu, por quê? Por ter me devolvido a vontade de viver, por ter trazido música de volta para minha casa, por ter me dado uma filha e uma neta de uma vez só. Nos 2 anos seguintes, nossa vida em Tarauacá se solidificou como raiz de árvore grande. Clara cresceu falando com sotaque acreano, brincando com as crianças da rua, ajudando Ana na escola, montando no cavalo de madeira que havia virado de verdade quando completou 2 anos. Ana foi promovida para auxiliar administrativa na escola. Eu virei capataz na fazenda. Clara começou a falar que queria ser professora como vovô Antônio, porque eu às vezes ajudava os filhos dos empregados com as lições de casa. Numa tarde de março,
Quando Clara estava com quase 3 anos, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eu estava na fazenda quando recebi um telefonema urgente. Ana estava no hospital. Corri para a cidade com o coração na garganta, imaginando acidente, doença, alguma complicação grave. Encontrei-a sentada na sala de espera, Clara no colo, as duas bem, sorrindo. "O que aconteceu?" perguntei ofegante. "Nada demais", disse Ana. "Só vim fazer um exame." "Que exame?" Ela sorriu daquele jeito que só as mulheres sabem sorrir quando tem uma notícia que vai mudar tudo. "Estou grávida, Antônio." O mundo parou por alguns segundos. Grávida. Ana estava grávida de novo. Clara ia ter um irmãozinho ou irmãzinha. Nossa família ia crescer. "Tem certeza?" "Tenho. 2 meses." Eu peguei Ana e Clara no colo e rodopiamos ali mesmo na sala de espera do hospital, rindo como loucos, chorando de alegria, fazendo escândalo que todo mundo parou para olhar. "E agora?" perguntei quando nos acalmamos. "Agora a gente continua", disse Ana. "A gente continua vivendo, construindo nossa família, sendo feliz." Gabriel nasceu numa manhã de outubro, forte e saudável, berrando como gente grande desde o primeiro minuto de vida. Clara, que havia insistido que queria um irmão para ensinar a brincar de cavalinho, ficou encantada com o bebê pequeno e gritão. "Ele é igual o vovô", disse ela tocando o punho fechado de Gabriel. "Tem mão forte." Ana, agora com 22 anos e 2 crianças, havia se transformado numa mulher diferente. Não era mais a menina assustada que eu havia encontrado na estrada. Era mãe, trabalhadora, pilar da nossa família. Forte de um jeito que só quem passou por muito sofrimento e conseguiu vencer pode ser. "Você se arrepende?" perguntei uma noite, enquanto ela amamentava Gabriel na varanda e Clara dormia no meu colo. "De quê?" "De ter fugido, de ter deixado a vida que você conhecia, de ter vindo para o fim do mundo criar filhos com um velho teimoso." Ela olhou para mim com aqueles olhos que já não tinham mais medo de nada. "João", disse ela, usando meu nome verdadeiro como fazia às vezes quando estávamos sozinhos. "Você salvou minha vida. Mas mais que isso, você me ensinou que a vida vale a pena ser salva." "Como assim?" "Quando você me encontrou, eu estava esperando morrer. Não tinha motivo para viver, não tinha esperança, não tinha nada. Você me deu casa, comida, carinho, mas principalmente me deu a certeza de que existem pessoas dispostas a fazer o bem sem esperar nada em troca. Eu ganhei muito mais do que dei. Nós 2 ganhamos, Clara ganhou, Gabriel ganhou." Ana olhou para o rio que corria tranquilo na escuridão. "A gente construiu uma família verdadeira, João. Do tipo que resiste a qualquer tempestade." Naquela noite, depois que Ana e as crianças dormiram, fiquei na varanda pensando no caminho que havíamos percorrido. 5 anos desde aquela manhã, quando encontrei uma jovem cercada por serpentes numa estrada de terra. 5 anos de fuga, medo, recomeço, crescimento, amor. Eu havia perdido uma fazenda, uma identidade, uma vida inteira, mas havia ganhado algo muito mais valioso, uma família que escolheu estar junta, não por obrigação ou sangue, mas por amor. Clara e Gabriel nunca saberiam a história completa. Para eles, eu sempre seria vovô Antônio, aposentado que havia se mudado para o Acre para viver perto da natureza. Ana sempre seria mamãe Isabel, jovem viúva que havia encontrado um novo pai para suas crianças. Nossa história oficial era simples, tranquila, normal. A história verdadeira era muito mais complicada, mas também muito mais bonita. Porque a história verdadeira falava de serpentes que não atacaram, de padres que apareceram como anjos, de cidades pequenas que acolheram estranhos, de crianças que nasceram livres porque os adultos foram corajosos o suficiente para lutar por essa liberdade. Falava de um fazendeiro solitário que havia aprendido que a solidão não se cura ficando sozinho, mas dividindo a vida com pessoas que precisam de carinho tanto quanto a gente. Falava de uma jovem
que havia descoberto que ser mãe não significa ser perfeita, mas estar disposta a fazer qualquer sacrifício pelos filhos. E falava de duas crianças que cresceriam, sabendo que são amadas incondicionalmente, mesmo sem entender completamente a jornada que seus pais percorreram para chegar até elas. Aos 60 anos, sentado na varanda de uma casa simples numa cidade perdida na Amazônia, eu finalmente havia entendido o que Maria tentava me dizer em sonhos durante todos aqueles anos de solidão. A vida não acaba quando alguém que amamos morre. A vida apenas espera que a gente encontre novas pessoas para amar. E o amor não diminui quando é dividido. O amor multiplica. Clara, minha filha morta, havia me preparado para amar Clara, minha neta viva. Maria, minha esposa perdida, havia me ensinado a amar Ana, minha filha adotiva. A dor do passado havia se transformado na força do presente. No fim, descobri que não existem coincidências. Existem encontros que estavam esperando acontecer, pessoas que estavam destinadas a se cruzar, histórias que precisavam ser vividas. E às vezes, quando a gente menos espera, numa estrada qualquer do interior do Brasil, a vida oferece uma segunda chance de ser feliz. Basta ter coragem para aceitar.